Stands maravilhosos que quase todo mundo esqueceu em JoJo, e o primeiro é Ball Breaker. Ball Breaker é o stand que surgiu a partir do uso da rotação infinita de Gyro Zeppelin. Sua primeira aparição foi no 83º capítulo de Steel Ball Run, durante a luta final de Gyro contra Valentine. Algo que contribuiu muito para o total esquecimento desse stand, certamente foi a sua curta aparição e pouquíssimo destaque, já que... Tá, agora um alerta de spoiler, pula pra essa minutagem aqui se você não quiser levar spoiler, tá? O Gyro foi de arrasta pra cima, pouco depois de despertar esse poder. Ele foi forte o bastante para perfurar a barreira dimensional do Love Train, mas muito provavelmente isso não tem nada a ver com Ball Breaker, já que, ao que tudo indica, isso é uma consequência do Golden Spin. Sendo assim, a única habilidade real que esse stand demonstrou na sua aparição é de envelhecer suas vítimas muito rapidamente após atingi-las. Esse stand certamente seria muito memorável se a Steel Ball do Gyro não tivesse ligeiramente lascada, o que diminuiu a eficiência do seu ataque, que não foi capaz de perfurar completamente a barreira dimensional. Muito triste, porém cada cena que ele apareceu foi bem maravilhosa. Absolutamente todos os stands de JoJo são completamente incríveis, mesmo que às vezes eles sejam coisas idiotas, como uma vara de pescar ou uma criatura que fica embaixo da língua te obrigando a mentir. Todos eles, ou pelo menos a forma como eles foram utilizados dentro da obra, deixaram uma marca nos corações dos fãs de JoJo. Mas apesar disso, existe uma certa quantidade de stands que por algum motivo foram completamente esquecidos pelo fandom, mesmo que eles sejam extremamente bonitos ou extremamente poderosos. Eles praticamente nunca foram mencionados em vídeos, posts ou qualquer coisa do tipo, mas é justamente desses stands que a gente vai falar agora. Hoje vocês vão conhecer os stands mais esquecidos de JoJo. E agora nós temos um stand que é tão esquecido quanto poderoso, o stand que foi protagonista da primeira luta de Guido Mista, e por sinal, foi a única em Golden Wind que ele venceu. Estamos falando de Craftwork. Sua primeira aparição foi no 8º episódio de Vento Áureo, depois que seu comparsa Zucchero foi derrotado pela gangue do Bruno, enquanto eles tentavam roubar o tesouro guardado de Popo. Sally acabou sendo pego em uma armadilha, o que faz com que ele seja atingido por um dos tiros de Sex Pistols na perna, fazendo Mista iniciar uma perseguição que depois acabou se tornando um confronto direto. Seus status são A em poder destrutivo, A em velocidade, o que fica muito notório, já que ele consegue refletir as balas do Mista e travá-las no ar sem demonstrar grandes dificuldades. Também possui C em duração e E em precisão. Também tem E em potencial de desenvolvimento. Sua principal habilidade envolve o controle de energia cinética, podendo remover a energia de um objeto e deixá-lo fincado no ar, o que em sua curta aparição lhe permitiu usar rochas como uma escada fixa no ar, se defender de inúmeros tiros de Mista, cancelando a energia cinética das balas assim que elas entrassem em contato com seu corpo, ou enviar quantidades de energia cinética para algum objeto que tenha sido travado no ar, redirecionando o ataque inimigo com 10 vezes mais força. Provavelmente esse stand é completamente esquecido pelo fato do Sally não pertencer a um grupo relevante como a Esquadra de Execução, ou os inimigos enviados diretamente por Diávolo. Ele era só mais um maluco aleatório que trabalhava com outro maluco aleatório e queria roubar a fortuna do Popo. Mas isso é realmente uma pena. Além desse stand ter uma habilidade extremamente criativa e versátil, ele é extremamente lindo, uma das melhores estéticas da parte 5. O próximo da lista tem um usuário tão nojento quanto insuportável. Eu sinceramente fico até feliz que ninguém se lembre dele. É um grande serviço para a comunidade. Surface. Sua primeira aparição foi no 7º episódio de Diamond Unbreakable. Sua habilidade base não é nada além de um manequim de madeira, mas ele se torna extremamente letal quando tocado. Basicamente, caso alguém encoste nele, mesmo que sem querer, o manequim assume a forma da vítima como uma espécie de clone. Ele copia o corpo, a voz, os trejeitos e até certo ponto a personalidade, o que faz com que ele desenvolva um pequeno grau de consciência. Quando ele fica frente a frente com a pessoa que ele copiou, essa vítima em questão é obrigada a reproduzir todos os movimentos que o Surface fizer. Como o Hazamada é uma criatura completamente imunda e desprezível, ele usou isso para tentar matar o Josuke, obrigando ele a bater em Koichi e em seguida perfurar o próprio olho com um lápis. Essa habilidade é muito boa e até então não possui fraquezas. O único problema é que você precisa estar relativamente perto para que isso tenha algum efeito. Então ele só conseguiu atacar o Josuke porque o Crazy Diamond é um stand de curto alcance. Se ele tivesse feito isso com Jotaro, iria simplesmente tomar um Starfinger na cara para ficar esperto e fim de jogo. Mas ainda assim, na grande maioria dos casos, essa habilidade seria digna de um membro da Esquadra de Execução. Mas ninguém nem lembra que esse stand existe. Jumping Jack Flash. Esse stand é criminosamente poderoso e foi responsável por um dos maiores estragos na parte 6. O único motivo pelo qual eu consigo imaginar que ninguém nunca tenta falar sobre esse stand é apenas pelo fato que é bem difícil entender exatamente o que ele faz. Sem contar que a aparição dele está totalmente ligada à primeira aparição do Weather Report, o arco de Savage Garden, a cena incrível da chuva de sapos, entre uma série de outros eventos incríveis. Então é muita,
nada, mas muita coisa ao mesmo tempo pra gente lembrar, fazendo com que Jumping Jack Flash acabe caindo no esquecimento. Mas enfim, quando o seu usuário cospe em alguém, essa pessoa gradualmente entra em um estado de gravidade zero, junto com tudo que ela tenha tocado e até mesmo o ar, o que consequentemente acaba criando um vácuo em volta da vítima, o que eu nem preciso explicar o quão mortal é, certo? Se não bastasse isso, ele possui 2 geradores de força centrífuga no seu pulso, que ele pode equipar com qualquer objeto pequeno. No anime, ele usou algumas porcas e parafusos. Isso não faz parte do stand necessariamente, então ele tem que recarregar com uma certa regularidade essas porcas e parafusos. Jumping Jack Flash é visualmente um stand bonito. A falta de detalhes no visual até lembra um pouco os stands da parte 3, mas os seus poderes são tipicamente o de um stand de Stone Ocean. Mas mesmo com a popularidade do anime, a gente só lembra desse stand raramente. Tá difícil achar um app pra assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de Jojo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de Jojo tem até o live action de Jojo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. Tower of Grey. Esse stand foi protagonista da primeira luta dos Crusaders como um grupo já formado. Não sabemos nada sobre seu usuário, apenas que ele usa esse stand pra matar pessoas como se fosse um acidente. Em 1988, ele matou 300 pessoas em um acidente de avião. Apesar de ser fisicamente fraco, até porque tem um corpo de um besouro, ele é extremamente útil pra dar hit kill. Se os inimigos de Jojo não fossem sempre assustadoramente burros, ele teria conseguido tirar a vida de pelo menos uns 2 Crusaders sem grandes dificuldades. Mas com certeza o seu maior destaque é a sua velocidade absurda. Ele foi capaz de superar os socos de Star Platinum, o Emerald Splash do Hierophant Green, e segundo Greyfly, se dezenas de canhões estivessem atirando contra o Tower of Grey, ele seria capaz de desviar de todos os tiros sem qualquer dificuldade. É um stand extremamente letal, até mesmo para outros usuários de stand, até porque a aparência dele consegue fazê-lo se disfarçar muito bem entre outros insetos. Então, quando a vítima menos percebesse, já estaria com a língua decepada. Para finalizar nossa lista, temos um stand consideravelmente poderoso, com uma habilidade extremamente aleatória e um usuário insuportável, mas que ainda assim é injustamente esquecido. Boy to Man, o stand de Ken Oyanagi, mais conhecido como o garoto insuportavelmente chato do episódio do Joken Bond Diamond is Unbreakable. Pelos seus status e porte físico, podemos deduzir que ele é um stand relativamente bom em combate corpo a corpo. Ele possui 100 poder destrutivo, bem velocidade, bem alcance, A em duração, C em precisão e C em potencial de desenvolvimento. Basicamente, a habilidade dele funciona de acordo com as rodadas de uma partida de pedra, papel e tesoura, mas o oponente precisa aceitar formalmente o jogo para que a habilidade tenha efeito. Esse é o melhor de 5 que consiste nas seguintes regras. Se houver empate com os 2 jogadores usando o mesmo símbolo, a rodada reinicia, mas ele consegue roubar 1/3 do stand a cada rodada que ele vencer. Conforme ele vai absorvendo o stand do adversário, ele vai ganhando cada vez mais domínio sobre as habilidades dele, e com muitas vitórias consecutivas, ele seria perfeitamente capaz de roubar as habilidades do Star Platinum, do The World e até mesmo do Made in Heaven. Vocês têm noção do quanto isso é épico? Estamos falando de um stand que, mesmo através de um motivo idiota, consegue absorver outros stands e manipulá-los, até certo ponto trazendo consequências físicas pro usuário. Tudo bem que o pivete é chato pra cacete, e que foi um episódio bem chatinho, e que o stand seja assustadoramente feio, mas ainda assim, é um stand extremamente poderoso que vale muito a pena ser lembrado.